Bom dia, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Espero que bem, com a graça de Deus, né? Hoje amanheceu um dia fresquinho por aqui, não sei como que tá aí na cidade de vocês, mas gente do céu, que dias terríveis de calor, né? Muito quente, dá um desânimo, uma vontade só de ficar no ar-condicionado, na piscina, né? Aquelas que tem piscina, aproveite, porque eu amo uma piscina, tô sem piscina. Porque na casa que nós estamos tem piscina no condomínio, mas eu acho que eu sou meio nojenta, sabe? Tipo, eu não gosto de muita coletividade, assim, pra dividir algo, sabe? E aí eu prefiro ficar de boa. Mas mesmo assim, que calor, né? Mas faz parte, né? Aí que a gente vê o domínio próprio da gente, conseguir controlar as nossas emoções, as nossas irritações, né? A gente é testado a todo momento, que eu falo, né? Passa pelas provas. E hoje eu trouxe aqui para vocês, né, que nem eu coloquei, né, no devocional anterior, que é uma gotinha da palavra. Por que uma gotinha da palavra? Porque, gente, isso aqui é um vasto oceano de sabedoria, de entendimento, de graça, né, de favor do Senhor que Ele deixou sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão presente, ela nos alimenta, ela nos tira do momento, né, de angústia, dos momentos de dores. Olha só, cocinha no pescoço. Dos momentos de dores, né, de todas as aflições. Às vezes a gente fala assim, mas eu leio, não acontece nada. Continue lendo, porque tudo que nós estamos lendo aqui, prestando atenção, tentando entender, pedindo para o Espírito Santo trazer o discernimento, a clareza no nosso coração, está guardado aqui, ó. E na hora certa, no momento oportuno, isso vai vir para nós, a gente vai conseguir trazer, sabe? Vai vir para nossa mente assim como algo, aquele bálsamo, sabe? Quando a gente tá com medo de alguma coisa, quando a gente tá preocupado com alguma coisa, se a gente se abastece da palavra, a palavra nos abastece, né? E hoje, vou ler uma gotinha da palavra, né? E o texto tá em Gálatas 6. Eu vou ler ali para vocês rapidinho, tá? Do versículo 1 até o versículo 10. É bem rápido. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, nós que somos espirituais, deveremos restaurá-lo com mansidão. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se eu ou você, se nós estivermos, se a gente for surpreendido, se a gente cair, se a gente vê alguém caindo, nós temos que restaurar com mansidão. O que é restaurar? É reparar aquilo que foi feito de errado, recuperar aquilo. Então nós temos que fazer o quê? Eu tenho que recuperar, eu tenho que restaurar aquilo na minha vida se eu tiver em pecado. E se eu ver alguém, por eu ser uma pessoa que tem o conhecimento daquilo que a pessoa está fazendo é errado, é pecado, tá contra o que a palavra de Deus diz, nós temos que fazer, eu achei muito doce, restaurar com mansidão. Não chegar e falar assim, presta atenção, seu burro, olha o que você está fazendo, está tudo errado. Nossa, você vai pro inferno mesmo, você já era. Ou até mesmo a falta de sabedoria, onde a gente condena aquela pessoa que está vivendo ou passando por aquele processo e a gente se acha seres superiores no julgamento, né, no apontamento e afastando essas pessoas do nosso meio. Eu não, né? Tipo, por um exemplo, o cara pecou, não tem mais que ir na igreja porque está em pecado, né? A pessoa está em pecado, a gente tem que fazer o quê? Reparar aquilo, né? Chegar para a pessoa e falar, olha, o caminho que você está indo é um caminho de morte, não é um caminho de vida. Sabe, irmão? Se você precisa de ajuda, né? Se você precisa de ajuda. Uma coisa muito massa, eu vou ler aqui, depois a gente vai falar sobre. Aqui é bem isso. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana ele mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Uma coisa que é muito legal a gente ler aqui nessa palavra, a gente entender que eu posso ajudar meu irmão a levar o fardo dele, né?
essa é a nossa obrigação, isso é o que o Senhor pede para nós, é uma lei de Deus na nossa vida, ajudar os outros, fazer o bem aos outros. É um mandamento que o Senhor nos deixou. Ele não está pedindo assim, se você sentir vontade. Não, está escrito. Amar o próximo. E amar implica nisso, ajudar, levantar aquela pessoa que está caída. Só que quando ele fala aqui na questão da gente ajudar nos fardos, se a gente entender que a salvação ela é individual, eu sou responsável pela minha salvação. Infelizmente, eu não consigo ser responsável pela salvação do meu marido e dos meus filhos, O que eu posso fazer por eles? Eu posso ajudá-los. Então, por exemplo, quando eu vejo que eles estão no caminho errado, eu vou chegar para eles e com todo o amor do Senhor e vou falar, meu querido, esse caminho, como eu falei anteriormente, é de morte, não é de vida. Olha bem, sonda o que está acontecendo, porque eu posso dividir os pesos, o fardo dele, físico, certo? Daquilo que ele está cometendo. Mas os fardos espirituais, aquilo que ele carrega espiritualmente, cada pessoa decide o que vai carregar. Isso é pessoal. Isso não tem como ajudar, Porque isso é de dentro para fora. Agora, aquilo que está fora, por exemplo, a pessoa não consegue deixar de beber. E a bebida o leva ao pecado, A pessoa que bebe demasiadamente, se embriaga, fala demais, faz arte demais, enfim, se dá demais, vamos falar a verdade, A gente não pode ser ignorante aqui, hipócrita de mentir. Eu já bebi, sei o caminho, sei exatamente o que acontece comigo quando eu bebo. Então, por isso que eu não bebo, tá? Mas, por exemplo, eu sei que a pessoa é assim. Então, o que eu posso fazer para poder ajudar esse abençoado? Opa, peraí, vamos evitar. Fulano, vamos sair pra gente tomar um café? Vamos sair pra gente comer alguma coisa? Mas vamos tomar uma cervejinha? Não vamos fazer um happy hour? Vamos fazer não sei o quê? Porque a pessoa já está acostumada com aquilo. Não, é começar a direcionar a pessoa para outro caminho, para outros meios. É claro que eu tô dando esse exemplo, da bebida, mas tem N coisas, Por exemplo, a pornografia. A pornografia é uma coisa que destrói casamento, destrói relacionamento. Por mais que a pessoa pegue e fale assim, mas o que eu tô fazendo, por exemplo? Na pornografia, muitas vezes ela gera o quê? A masturbação, algo do tipo. Ela faz com que a pessoa traga o prazer para ela mesma. E o Senhor fala aqui, que nós façamos o bem a todos, E a gente sabe que muito do que a gente vê ali dentro da pornografia é uma coisa que não é real daquilo que Deus nos criou na essência para ser, do amor genuíno, de uma prática saudável, da sexualidade, do sexo dentro do casamento. Então, assim, tá aí uma coisa, aí, beleza, eu falo pra pessoa, a pessoa tá tentando, se manter firme no propósito, aí, vamos assistir um filme, vou lá, coloco um filme, bem puxado para essa parte, para essa sexualidade. Então, isso ajuda a pessoa? Não ajuda, é um gatilho que ela vai ativar no cérebro dela. Opa, peraí, faz uma semana que eu não vejo, então a gente tem que estar atento, sabe, às pequenas coisas. Por quê? Porque esses são os fardos que nós podemos ajudar os nossos irmãos a carregar. Que a gente não seja, que nem a palavra fala, que nós não sejamos pedra de tropeço, para alguém que está andando junto com a gente, porque às vezes a pessoa está tentando se levantar e às vezes a gente fala, vamos lá só um pouquinho, não dá nada, sabe, tipo, ou bebe só um golinho, o que é um golinho? Não dá nada, e a pessoa está ali tentando se manter firme. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o peso é pesado, o peso é pesado sobre nós, quando a gente já conhece a palavra, O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar de Deus, pois de Deus não se zomba. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. A gente não deve se deixar enganar, achar que a gente está sendo maioral, porque o nosso Deus, ele é onipresente, onisciente, Em todos os lugares ele está. Ele sabe de todas as coisas, aquilo que está lá dentro do nosso coração. Deus sabe a intenção do nosso coração, Às vezes a gente está ali com a nossa cara de hipocrisia, Mas o nosso coração está cheio, de coisas que não frutificam, de coisas que não geram vida, Então a gente não deve se enganar, porque com Deus a gente não brinca,
né? Pois o que o homem semear, isso também o homem vai colher, né? Quem semeia para a sua carne, da carne colhe destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher. Se não desanimarmos, nós vamos colher. Portanto, enquanto temos oportunidade, que nós façamos o bem a todos e especialmente aos da família da fé. Né? Esse da família da fé é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que estão muito próximas a nós, até mesmo, às vezes, da comunidade que a gente vai, da igreja que a gente participa, né? Dos grupos de convívio que a gente participa, célula, né? Lugares, assim, onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus, né? E nesse contexto, muitas vezes a gente prefere tacar a pedra na pessoa do que ajudar a pessoa, né? Hoje essa palavra ela veio falar muito no meu coração, porque eu tento muito fazer isso, sabe? De ajudar as pessoas que estão perto e tal. E às vezes vem uma palavra inimiga na minha mente, tipo, quem sou eu, né? Quem que eu penso que eu sou para poder estar ajudando os outros, sendo que eu sou tão falha, tão pecadora, né? Só que eu vejo que essa palavra hoje eu já entendo que é o inimigo tentando me derrubar. Porque por mais que eu reconheço o meu lugar. Eu sou pecadora, né? Eu sou uma mulher que falha, uma mulher que às vezes, em vez de estender a mão, eu ajudo a dar uma empurradinha, porque eu sou um ser humano, mas eu não me conformo com isso. Todos os dias eu busco ser um ser humano melhor. Todos os dias eu acordo pensando, realmente, Deus, eu quero fazer desse dia o melhor. Consigo? Tem dias que são maravilhosos, facilmente, né? A gente consegue, tem êxito, tá tudo bem, é tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas tem dias que não. Tem dias que o negócio é de ré. Esse é o nome, é de ré. Parece que você tenta fazer, tudo que você tenta fazer. Ai, meu cabelo tá repuxando. Tudo que você tenta fazer de bom, parece que só dá ruim. Não dá bom. Mas aí a beleza de Deus, sabe? A beleza da gente entender que o Espírito Santo habita em nós. E aí a gente pede ajuda. Ai, Senhor, eu não tô conseguindo, não dou conta sozinha, sabe? Não tá sendo fácil, não tô conseguindo. Eu preciso de ajuda. E aí ele vem, sabe, devagarzinho, vai colocando aquela paz infinita no nosso coração, né? Nos direcionando para um lugar mais realmente espiritual, vamos colocar longe da nossa carne, porque como a nossa alma grita dentro da gente, pra gente desistir, abandonar tudo, deixa fulano mesmo, né, já falei uma vez, já falei 2 vezes, porque é claro que a gente também tem que entender o tempo e o modo certo de Deus, a gente insistir em certas pessoas, em certas relações. Por isso que nós temos que pedir muita orientação do Espírito Santo, porque às vezes nós, como família, né, dentro da nossa casa, o nosso meio familiar, às vezes a gente quer tanto, sabe, trazer que a pessoa enxergue, que a pessoa tire a venda dos olhos, e nós não temos capacidade de mudar as pessoas, né? Nós não temos essa capacidade. Então, por isso que esse versículo, né, esse capítulo aqui, que é o 6, ele fala sobre essa parte da gente fazer o bem a todos, e quando essa parte da gente ajudar a pessoa a carregar o fardo dela, físico, né? Ajudar no que a gente pode, naquilo que está no nosso alcance aqui, e que ela tem que querer a transformação espiritual, né? Ela tem que aceitar essa transformação espiritual. A gente não vai conseguir abrir a cabeça. Eu vejo muitas pessoas sofrendo pelos seus familiares, porque eu queria que eles entendessem, eu queria que eles buscassem. Eu também. Né? Eu acho que todos nós temos alguém que a gente ora por essa pessoa há muito tempo, né? Pede a Deus para que essa pessoa conheça a verdade, né? Para que a verdade liberte ela. Só que eu vejo assim, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar orando por essas pessoas, mas chega um momento em que não vai resolver a gente ficar falando na cabeça deles, sabe? A gente entra só no lugar de intercessão, que já é uma ajuda poderosa, né? Então é isso que eu queria deixar hoje, essa palavra, essa gotinha da palavra, né? Essa gotinha linda que o Senhor nos deu, que nós possamos trazer para esse dia, né? Esse entendimento de fazer o bem a todos, né? De fazer o bem. Como que eu posso fazer o bem, Fábio? É assim, olhando que o seu irmão, sabe? Tipo, é o primeiro, né?
como no começo do versículo ele fala, a gente tem que examinar a gente mesmo, pra ver se a gente também não tá, né? No pecado, não tá errando, porque não adianta a gente chegar para as pessoas e falar, olha, fulano, você tá no lugar errado, tipo, né? E aí a pessoa vai para você, tá, e quem é você na fila do pão para vir falar para mim que eu tô errado? Olha você, filha, olha a tua vida, tá virado, girar, entendeu? E você tá falando o quê para mim? Querendo que, tipo, eu vire, sendo que você tá toda errada, né? Então, toma cuidado só para não levar a bolada de volta bem no meio da fuça, né? Porque às vezes a gente dá umas dessas. Então, assim, antes da gente apontar o dedo, né? Já a palavra já fala. Olha a trave que tá no teu olho antes de olhar o cisco que tá no olho do teu irmão. Então, examina a si mesmo antes de fazer qualquer coisa. Veja, né? Porque eu sempre falo, vou falar bem rapidinho para terminar. A gente tem autoridade para falar sobre aquilo que a gente já foi curado. Então, por exemplo, eu já tenho autoridade hoje para poder falar sobre o vício de bebida. Porque antes, para mim, eu não sou viciada, mas eu era, porque eu trabalhava já pensando no final do dia no happy hour. Chegava em casa e já estava no hábito de abrir uma cervejinha para poder cozinhar, e cervejinha, tal, e cervejinha. Chegava final de semana, as pessoas que são mais próximas sabem o meu lema, que era naquele final de semana. Era cerveja, torresmo, sertanejo. Era isso que eu vivia, entendeu? Hoje eu entendi que aquilo me dava um resultado ruim quando eu estava naquele estado. Então, hoje eu já entendi que eu não tô mais naquele lugar e para mim não faz falta e tá tudo bem, eu tô bem assim. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, para examinar a si mesmo. Então, hoje eu posso pegar e falar, olha, é melhor o lugar que eu tô hoje. Se você conseguir chegar, né, tipo, deixar, parar, ir cortando, diminuindo, entender o que a bebida traz depois pro corpo também, né? Lembrando que o nosso corpo, ele é templo do Espírito. O nosso corpo. Então, tudo aquilo que eu coloco na minha boca alimenta o meu corpo. Traz vida ou traz morte para ele, né? E isso é uma coisa que eu luto constantemente, porque eu ainda trago coisas que eu me alimento no meu corpo que trazem morte para ele, né? A comida industrializada, o glúten, essas coisas, mas aos poucos a gente vai tentando, né? Vai saindo, vai trocando uma coisa ou outra, tem hora que cai, levanta, mas a gente tem que buscar melhorar sempre, né? Porque é através do meu corpo que a mensagem é levada. Então, é isso, meninas. Um beijo, Deus abençoe, que a graça e o favor do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia, né? Que nós possamos ser fortalecidas para poder viver essa palavra, né? Viver tudo que Deus tem para nós, né? Que seja uma bênção, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem na paz.